Graças a paz, João. Graças a paz, Mara. Graças a paz a você que está aí entrando. Muito boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma live do Remissão. Hoje nós vamos estar concluindo a aula passada, que foi sobre os códigos, né, da armadura. Foi uma aula poderosa, abençoada, onde a gente foi muito ministrado, muito ensino, e hoje nós vamos dar continuidade. E eu queria convidar você a fazer o nosso momento de transbordo junto conosco, que é o momento que você vai apertar no aviãozinho, compartilhar esse conteúdo para abençoar o máximo de pessoas. Vamos lá. Eu vou dar 3 segundos a Aqui, ó. você, Você para vai você aqui, ir ó. Você vai compartilhando. marcando aqui, ó, pessoal, enviando para geral, para todo mundo, para que o máximo de pessoas possa ver a nossa live. Isso. A gente vai compartilhando para que as pessoas sejam alcançadas e abençoadas, né? E para você que ainda não se inscreveu no nosso canal do Telegram, nós queremos convidar você a fazer parte do canal do Telegram do Remissão. É um grupo exclusivo onde você vai ter conteúdos especiais que nós não disponibilizamos no feed do Instagram, nem nos nossos stories. Então, você vai lá no link da bio do Instagram do Remissão Oficial, faz a sua inscrição para o canal do Telegram e automaticamente você vai estar lá no grupo recebendo todo o conteúdo. Tem aulas exclusivas, um material exclusivo e muito especial que a gente está disponibilizando lá, tá bom? E também nós temos o nosso canal no YouTube, que é Remissão Oficial, onde você vai poder ver todas as nossas aulas que nós já demos aqui através das nossas lives, nós deixamos salva lá, que é sobre perdão 1, perdão 2, né? Perdão, parte 1, parte 2. Também tem falando sobre maldição, falando sobre o que é libertação, sobre intercessão, sobre culpa ou arrependimento. Então, assim, nós temos uma diversidade de aulas que vai abençoar muito a sua vida. E com certeza vale a pena se inscrever no nosso canal do YouTube, tá certo? Então, é Remissão Oficial. E para se inscrever, para entrar no nosso Telegram, você vai no link da bio do Instagram, faz a sua inscrição lá e já cai direto no nosso grupo. Nós disponibilizamos essa semana um videozinho explicando como é que você faz para chegar lá no Telegram. Nós vamos postar de novo nos nossos stories ainda hoje, para que você veja como é o procedimento se tiver alguma dificuldade e tenha acesso ao nosso conteúdo especial, tá bom? Então, para vocês que não viram o João aqui a semana passada, esse é João Vitor, que também faz parte da equipe do Ministério Remissão, né? Nós temos uma equipe abençoada, como sempre tenho falado, de intercessores que estão sempre conosco, trabalhando para servindo a Deus, servindo pessoa. Esse é o nosso lema, esse é o nosso objetivo. Então, João faz parte da equipe Remissão, teve com a gente semana passada e hoje vai dar continuidade à aula que ele deu, tá bom? Então, João, fique à vontade. Nós paramos, eu acredito que foi no escudo da fé, não foi isso? Estou Isso mesmo. faltando só um parágrafo para você concluir. Nós estávamos dando a parte das armaduras, e aí você parou na parte do escudo da fé, porque o tempo estourou. Mas hoje, em nome de Jesus, vai dar tempo da gente fazer tudo. Fique Isso à aí. vontade. Amém, Mara? Então, Certo. pessoal. Só um minuto. Vamos desativar um pouquinho os comentários e quando tiver faltando uns 10 minutinhos, a gente retorna para estar interagindo com o pessoal, tá bom? Ok. Então, pessoal, semana passada, né, a gente estava aqui falando sobre Efésios 6, sobre os códigos de proteção, né, baseado em Efésios 6. E aí, como a Mara falou, a gente não deu para terminar tudo e aí a gente vai dar continuidade. Mas aí eu queria, antes, né, só recapitular um pouco do que a gente falou semana passada, né, Mara? Uhum. Duas coisinhas aqui bem rápidas, né, que a gente aprendeu no texto de Efésios 6. Se você está com a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia, deixa aberta aí em Efésios 6, tá certo? E bem no comecinho do texto de Efésios 6, né, foi algo que a gente falou aqui semana passada, Paulo ele traz um entendimento à igreja de Éfeso, né, a respeito de uma batalha espiritual que a igreja estava vivendo, né? E aí ele também ensina a igreja de como ela deveria lutar, né? E de onde ela deveria lutar, né? Onde seria o lugar da luta dela, né? E bem no comecinho da palavra, deixa eu pegar a Bíblia aqui para eu ler aqui o texto rapidinho. Aqui, Efésios 6, verso 10, tá? Só para eu explicar essa parte. Efésios 6, verso 10 diz assim: quanto ao mais,
sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Amém? Aqui. Nesse contexto que Paulo estava falando, né? Eu separei 2 trechinhos aqui, que foi justamente esse texto, esse versículo de Efésios 6:10, né? Que diz assim, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, né, revestir-se com e ser possuído do Senhor. A gente viu isso aqui semana passada, bem explicadinho, né? Sobre essa questão do sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Né? Quando Paulo estava falando aqui, ser fortalecido no Senhor, ele estava falando de ser possuído pelo Senhor. Né? Ser totalmente revestido pelo Senhor. Ou seja, anulando totalmente o meu eu, anulando totalmente quem eu sou, anulando as minhas forças, os meus conhecimentos, os meus dogmas, e se revestindo do Senhor, né? Sendo possuído pelo Senhor, ou seja, sendo guiado pelo Senhor, né? E na força do seu poder, ou seja, que é na mesma força que ressuscitou a Cristo de entre os mortos, né? Então essa é a primeira coisinha aí que a gente precisa entender como guerreiros do Senhor, né? Que nós precisamos estar fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E aí, Paulo também traz o entendimento que a nossa força numa guerra espiritual, ela não vale de nada. Ela é inútil. Ou seja, por isso que ele diz, sede fortalecidos no Senhor. Porque a minha e a sua força, a força humana, a força do nosso braço, não serve de nada, tá certo? E a segunda coisa aqui que a gente reparou no texto foi revestir-vos de toda a armadura de Deus. Ou seja, traz no sentido de você se cobrir com a armadura de Deus, de você recobrir-se, de você se tornar firme, tornar estável, resistente a algo, tá certo? Então, essas 2 coisinhas aí para que você possa meditar, e aí você volta lá na aula da semana passada, né? E você assiste direitinho para que você não fique perdido no que a gente vai falar hoje, tá certo? E aí a gente vai agora falar. A gente falou também sobre o cinto da verdade, a gente falou sobre a couraça da justiça, sobre os sapatos, as sandálias da paz, né? E aí a gente parou lá no escudo da fé, não é isso, Mara? Isso, no escudo da fé. Cadê aqui? Escudo da fé, tá certo? Então eu vou começar aqui trazendo sobre o escudo da fé. Amém? Escudo da fé. A palavra hebraica para a fé é emuná. Emuná. Que é uma convicção inata, uma percepção da verdade que transcende e não foge. O seu significado, né, transliterado do hebraico para o português, é nós cremos, ou seja, fé. A palavra fala que o maligno, que é Satanás, lança flechas inflamadas contra as nossas vidas. Flechas estas que, quando acertam um guerreiro desprevenido, podem matá-lo ou feri-lo gravemente. São flechas guiadas pelo fogo maligno, com fogo maligno, fogo satânico, qualificadas para paralisar aqueles que foram convocados para a guerra. Amém? Então você que tem sido convocado para a guerra, você que é a igreja de Cristo, você que faz parte do corpo de Cristo, tá certo? A guerra espiritual, deixa eu só trazer uma recapitulação aqui. A guerra espiritual ela não é apenas para quem é intercessor, para quem é na área de libertação, ou para quem trabalha com batalha espiritual, tá certo? As pessoas às vezes pensam que a questão da batalha espiritual é só para a doutora Neuza Tioca, mas não. Só te dizer aqui, tá? A batalha espiritual ela faz parte da vida daquele que faz parte do corpo de Cristo, perdão. A batalha espiritual é uma realidade daquele que faz parte do corpo de Cristo. Ou seja, se você é igreja, se você é filho de Jesus, se você é filho do Senhor, você tem a convicção de que Cristo é o seu Salvador, a batalha espiritual ela faz parte da sua vida, é sua obrigação, tá certo? Então, se você é guerreiro do Senhor, você precisa entender que o escudo da fé, você precisa estar empunhando ele todos os dias. Amém? Então, um soldado romano de infantaria carregava um escudo comprido e retangular que cobria todo o seu corpo, da cabeça aos pés. Ele era feito de madeira, coberto com pele e ferro na parte superior e na parte inferior. Quando ele era mergulhado na água, antes que o guerreiro fosse lutar na guerra, ele dava um suporte de que, quando as flechas do maligno elas eram mergulhadas em piche, elas acendiam, e eles lançavam essas flechas que atingiam o escudo, automaticamente a água que estava naquele escudo, o escudo que estava encharcado em água, fazia com que a flecha inflamada do maligno se apagasse. Entende? Então, que é o que está escrito aqui, quando mergulhada em água antes da batalha, ela podia apagar as flechas inflamadas do maligno, que haviam sido mergulhadas em piche, acesas e então lançadas. Ou seja,
A fé que é revestida do sangue do Cordeiro anula todo tipo de flecha maligna lançada contra o Filho de Deus. Né? A gente falou, só estou começando tudo aqui de novo, para que você entenda essa parte aqui do escudo da fé e você não fique perdido, tá certo? Então, o maligno e seu exército estão continuamente lançando flechas de acusação e tentação contra os filhos de Deus. Mas pela fé, nós podemos permanecer firmes. Esse é o escudo mais poderoso que existe. E o segredo da sua força é a fé. A fé que move montanhas é a mesma fé que pode anular todos os dardos inflamados do maligno. É a mesma fé que você, filho de Deus, precisa empunhar todos os dias. A mesma fé que todos os dias, quando você acordar, você precisa estar revestido da fé. Você precisa estar munido da fé. Para que você possa apagar, como a palavra fala, apagar os dardos inflamados do maligno. Amém? A mesma fé que faz as montanhas se moverem, a mesma fé que faz o homem erguer um punhal para sacrificar o seu filho como oferta, crendo e confiando no Senhor. É essa mesma fé que você, filho de Deus, precisa estar munido, precisa estar empunhando todos os dias. É a mesma fé que faz o homem construir uma arca no meio do nada. Essa é a fé que eu e você, como guerreiros, como filhos do Senhor, precisamos empunhar todos os dias. Com o escudo da fé, nós seguiremos sem sermos atingidos pelas flechas de Satanás e seus demônios. Se você empunha o escudo da fé, as flechas de Satanás e seus demônios, elas são automaticamente paralisadas, elas são canceladas. Tudo aquilo que Satanás lança contra você, o escudo da fé tem um poder de paralisar, tem um poder de apagar, tem um poder de cancelar. Amém? A fé, ela precisa ser constantemente manejada para que não se torne uma fé medíocre e morta. Por isso, nós precisamos estar todos os dias no exercício da nossa fé. Pois um filho de Deus que é incrédulo, pega esse código, tá? Um filho de Deus incrédulo, ele deixa de ser instrumento do Senhor, ele deixa de ser instrumento de Deus para ser instrumento de Satanás. A incredulidade, ela faz com que a fé se torne uma fé morta, se torne uma fé medíocre, se torne uma fé falha, uma fé sem convicção. E uma fé sem convicção não adianta de nada. Uma fé sem a convicção de que Deus é, de quem Deus é, não adianta de nada. Então, nós, como filhos de Deus, precisamos todos os dias empunhar o escudo da fé e fazer o manuseio da nossa fé, para que a nossa fé ela possa cada dia crescer. A palavra diz que a todos é dado uma medida de fé. A todos é dado uma medida de fé. Mas tem um termo hebraico que eu esqueci no momento, Mara, que ele fala que é uma fé que vai além. É uma fé que transcende, que é muito mais além do que a fé que é dada a todo aquele que crê. Né? É uma fé que ela vai além, é muito mais além do que uma fé normal, porque como a palavra diz, a todos foi dado uma medida de fé. Né? Tem até um texto que fala de uma senhora que fala, que o texto fala, se eu não me engano, que foi uma fé que foi transferida, né? De geração. Não sei se a pastora se lembra, a pastora está aqui do meu lado, não sei se ela se lembra desse versículo, mas a palavra fala, tem um texto que fala, se eu não me engano, é a fé de Lloyd, que foi transferida para o neto, alguma coisa do tipo assim. Então a gente entende que a fé cada um foi dando uma medida de fé, certo? Mas existe uma fé que é gerada em você, que ela vai além, que ela transcende, que ela é muito mais além do que a fé que todas as pessoas têm. Também a palavra fala do dom de fé, né? Então o dom de fé é diferente da porção de fé que todo ser humano tem. É totalmente diferente. Mas deixa eu me ater aqui ao que está escrito. A incredulidade é inimiga dos filhos de Deus. Por isso você precisa estar todos os dias no manuseio da sua fé. Você precisa estar movimentando a sua fé. Tá certo? Para que ela não se torne uma fé morta. Para que você não se torne um filho de Deus incrédulo. Tá certo? A morada do verdadeiro filho de Deus é nas regiões celestes. Todo cristão que se preze arruma sua barraquinha de acampar e faz morada nas regiões do Espírito. Pois ele entende que lá é o lugar onde a sua guerra é travada. Tá certo? Você como cristão, você filho de Deus, você precisa entender que a sua guerra é nas regiões do Espírito. A sua guerra é nas regiões do Espírito. Não significa que você não vai se posicionar aqui no físico, tá? Na sua geografia, em meio à sociedade. Você precisa se posicionar sim. Você se posicionar contra a corrupção, você precisa se posicionar contra aquilo que é errado, contra aquilo que é enganoso, mas você precisa entender que você só vence a sua luta se for nas regiões do Espírito. Então, acima de tudo, antes de você ter um posicionamento físico, social, você precisa ter um posicionamento espiritual. E o seu posicionamento espiritual precisa ser nas regiões celestes.
Porque a palavra fala, Paulo escreve, que a minha luta não é contra a carne, não é contra sangue. A minha luta não é contra os governos corruptos. A minha luta não é contra o pessoal do STF. A minha luta não é contra o pessoal da Câmara dos Deputados, da Câmara dos Vereadores, do prefeito da cidade. Não, a minha luta é contra principados e potestades, contra hostes dominadoras desse mundo mal. Essa é a minha luta. Mas você também precisa se posicionar no físico. Mas a primeira posição que um filho de Deus precisa tomar é posicionar-se nas regiões do Espírito para pleitear, para guerrear contra as hostes espirituais da maldade. Para que aquilo que está no reino do Espírito se materialize no reino físico. Não sei se você está me entendendo, tá? Mas entra no Espírito aí, porque só discerne aquilo que é do Espírito, quem é nascido do Espírito, tá? Então, se você não está discernindo, começa aí a falar em línguas. A palavra diz que aquele que fala em língua edifica a si mesmo, né? Fala em línguas, fala mistérios com Deus, edifica a si mesmo. Então, entra aí na dimensão do Espírito para que o Senhor ele possa trazer a confirmação daquilo que eu estou falando aqui. Você precisa andar por fé para não se tornar um instrumento de Satanás. Quando o inimigo lança as suas flechas inflamadas contra nós e empunhamos o escudo da fé, automaticamente um poder sobrenatural, o poder do Senhor, o poder que a fé move, ele nos envolve completamente, impedindo que Satanás e seus demônios nos atinjam com seus dardos inflamados, com seus venenos mortais. Nós precisamos usar o escudo no poder da fé para anular o que é lançado contra nós. Todos os dias, Satanás ele vai estar lá lançando flechas, lançando coisas para inflamar a sua vida, para destruir você. Então, você precisa empunhar o escudo da fé para que esses dardos inflamados do maligno eles não atinjam, não penetrem em você. Para que você possa ter convicção naquilo que você está fazendo. Né? Amém, João. Então, eu acredito que deu para dar uma recapitulada muito boa em relação à fé. Eu acredito que para aproveitar o tempo, a gente pode já partir para o capacete da salvação. Isso. Como essa parte da fé vocês conseguiram explicar na aula anterior, as pessoas vão ver ela com todos os detalhes, né? E aí a gente vai para o capacete da salvação, é isso. Agora? Isso aí. Então, terminamos aqui o escudo da fé. Nós vamos agora partir para o capacete da salvação. A palavra hebraica para salvação é Yeshuat. Yeshuat. Y-E-S-H-U-A-T. Yeshuat. Ou Yeshua, como a gente canta, como a gente fala, né? Mas a salvação deriva de um Salvador, né? Então, quem é o Salvador? Yeshua. Yeshua, Jesus, Salvador, o nosso Cristo. O capacete da salvação, ele fala de termos uma mente renovada pelo poder transformador de Yeshua, a salvação, que é Jesus. O capacete representa uma mudança de mente contínua que se dá através de Cristo. A única forma de você transformar a sua mentalidade é através de Cristo e da sua palavra. Né? A única forma de você trazer uma mudança de mente na vida de uma pessoa é dizer assim, meu filho, conheça Jesus e vai meditar na palavra. Então, a salvação, ela traz transformação. Se você diz que você é salvo e não há transformação na sua vida, não há mudança de pensamento, não há mudança de mentalidade, você não é salvo. Tem uma coisa de errado aí. Né? Alguma coisa está fora do contexto. Né? Então, o capacete representa uma mudança de mente que é contínua. Contínua daquele que se apropria dele, daquele que se apropria da salvação. Que se dá através disso. Que todo guerreiro precisa ter. O capacete da salvação nos faz entender que precisamos ter uma mente restaurada para resistir aos ataques que vêm contra a nossa mente. Para que as ideologias, os dogmas, os conceitos e o engano do mundo não nos atinjam, não se fixem em nossa mente. O capacete da salvação vem para consolidar em nós a mente de Cristo. Uma mente sarada, uma mente transformada, uma mente curada e restaurada pela ação de Cristo e do seu Espírito. Pega esse código, tá? Um capacete, ele tem a finalidade principal de proteger o crânio daqueles que se apropriam dele, em caso de colisão, prevenindo ou reduzindo os danos e as lesões que poderiam ser causadas. Quando nós nos apropriamos do capacete da salvação, nós somos selados pela salvação. Quando nós tomamos posse do capacete da salvação, nós somos selados pela salvação. E quem é a salvação? Jesus. Jesus é a salvação. Jesus é a nossa salvação. Então, automaticamente, nós somos selados por Cristo, que é a salvação.
E, na verdade, nós podemos definir, João, a salvação de uma maneira mais simples, para que quem está nos acompanhando e não ainda entenda essa linguagem possa entender. Salvação, nada mais, nada menos é de você estar no estado perdido, no estado de morte, e chega o herói dos heróis, Jesus, e muda a sua realidade de vida. Ele tira você daquele estado de perdição, de morte, e traz para o estado de vida. Então, definindo a salvação de uma maneira muito simples, a gente pode definir isso numa linguagem que dê para todo mundo entender, né? E eu acho muito interessante essa questão do capacete da salvação, porque quando a gente vai ver a necessidade de um capacete que usamos no secular, que usamos quando estamos andando de moto, por exemplo, para proteger a cabeça, né, livrar de qualquer colisão, de qualquer pancada, de qualquer possível acidente que a gente possa sofrer, né? Mas esse capacete espiritual tem uma função muito especial. Ele não só protege a nossa mente dos dardos do maligno, né? Das colisões que a gente possa sofrer espirituais, mas ele também protege os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa boca, porque quando nós tomamos posse do capacete da salvação, nós passamos a filtrar aquilo que vemos, aquilo que ouvimos, aquilo que falamos. Por quê? Porque em nós há o privilégio e o entendimento que nós somos salvos. Então, eu não posso mais ouvir o que eu ouvia da mesma forma. Eu não posso falar o que eu falava. Eu não posso olhar como eu olhava. Eu tenho um olhar diferenciado, que é esse olhar que Yeshua me dá, né? Esse olhar sobrenatural, esse filtro nos ouvidos sobrenatural, esse falar diferente, que é dado por ele, aquele que é a salvação, que é Jesus. Isso aí, Mara. Então é isso aí. Quando nos apropriamos do capacete, nós somos selados pela salvação. O capacete da salvação, ele tem o poder de trazer liberdade a uma mente cativa, né? A gente tem algumas experiências, né, quando a gente vai fazer atendimento pessoal, e por diversas vezes quando a gente está ministrando, a gente se depara com um capacete de opressão, né? Mara é ministra, né, de libertação, e Mara sabe, né, dessas experiências que normalmente a gente encontra no atendimento pessoal. E quando a gente se depara com esses capacetes de opressão, a gente vê as pessoas literalmente com ideologias, sabe, satânicas, com aquilo que literalmente é do mundo, sabe, uma contaminação mental, uma mente que não é transformada pelo poder do Senhor, pela salvação que é Jesus, e a gente se depara muito com isso, né? E eles são capacetes que estão cravados nas mentes dessas pessoas pela ação do maligno, para trazer para fazer daquela mente uma mente cativa, né? E espiritualmente eles representam dogmas, conceitos contaminados, que estão cravados como estacas na mente dos filhos de Deus para fazê-los cativos. Exatamente. E assim, o capacete da salvação não é nada mais, nada menos em nós a esperança da salvação. Isso. Que é o próprio Jesus. E só na esperança, baseados e fundamentados nessa esperança de salvação, é que nós temos essa proteção dos ataques do maligno em nossa mente. Porque diariamente o diabo tem ataques sincronizados para atingir a nossa mente. Mas tomando posse, eu tenho o capacete da salvação, eu tenho a esperança da salvação em mim, eu estou protegida, eu estou blindada, minha mente está guardada nele. Isso aí. Então, a gente sempre se depara com essas situações, né, desses capacetes. Então, por isso existe a necessidade de nós, como filhos de Deus, estarmos sempre nos apropriando do capacete da salvação. Nos apropriando dessa transformação, dessa mudança, dessa metanoia, né? Que é a mudança de mente, a contínua mudança de mente, a contínua transformação, a contínua conversão da nossa mente, né? Portanto, nós precisamos nos apropriar do capacete da salvação, ou seja, de uma mente renovada, de uma mente restaurada, de uma mente mudada e transformada pelo poder da salvação, que é Jesus Cristo. O capacete é para aqueles que têm certeza que são salvos, que têm segurança da salvação em Cristo. Então, pega esse código aí, tá? Uma mente que se abre para o poder da salvação, ela nunca mais é a mesma. Quando você
abre a sua mente, você se apropria de uma mente transformada, de uma mente renovada. A sua mente, meu irmão, ela nunca mais será a mesma. Nunca mais você vai ser escravo do engano. Nunca mais você vai ser escravo dos dogmas do mundo. Você vai ter uma mente transformada pelo poder do Senhor. Você vai ter uma mente renovada, uma mente sarada, uma mente curada, remida por Cristo. Amém? A gente vai agora praticamente para a última parte, né? Dessa armadura, que é a espada do Espírito, né? Que é a única arma que existe a única parte dessa armadura que é uma arma de ataque, né? Que é a arma que você vai lá e pá, no maligno, no inimigo. Isso. Então, a espada do Ruach, a espada do Espírito. Espírito em hebraico é a palavra Ruach, que também significa sopro ou vento. Então, quando você vai ver lá em Gênesis, no início, quando Deus cria o homem, quando a palavra diz, ele soprou o seu espírito. É justamente essa palavra aqui, o Ruach. Ele soprou o Ruach, que significa sopro ou vento, que também dá significado na transliteração, que é a tradução, né, da palavra hebraica para a palavra em português. Se chama transliteração. Se chama Ruach. Mas, para referir-se ao Espírito do Senhor, nos termos hebraicos, se diz Ruach HaKodesh, ou Ruach Kodesh, que significa Espírito Santo, ou Espírito Santo. A espada do Espírito é a única arma de ataque que faz parte dessa armadura. E quando Paulo fala da espada do Espírito, ele estava fazendo uma alusão à curta espada do soldado romano, que foi projetada para lutas corpo a corpo, ou seja, para lutas que você precisava ferir com mais precisão, né? Projetada para ser afiada e precisa nas mãos dos que a usavam. A espada do Espírito, ela precisa ser muito bem manejada pelo guerreiro. Assim como o escudo, ela precisa ser bem manejada. É necessário que o guerreiro ele tenha muita habilidade para manejar essa espada. Porque ela tanto tem o poder de fazer separação entre juntas e medulas, como ela tem o poder para matá-lo. A palavra diz que a letra mata. A letra mata. A gente está falando aqui da espada do Espírito, e Paulo deixa bem claro que a espada do Espírito é a palavra de Deus. E a própria palavra diz que a letra mata, certo? Mas o Espírito vivifica. Por isso Paulo fala a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Porque se você tem somente a letra traz morte, se torna um religioso. Mas se você tem o Espírito de Deus, meu irmão, o negócio fica diferente. O negócio fica muito diferente. Se você conhece de Gênesis a Apocalipse, você conhece todos os livros, e até os apócrifos, aqueles que não estão listados na Bíblia. Mas se você não tem o Espírito, isso aí não serve de nada. Se você não tem o Espírito do Senhor para te conduzir, para te revelar aquilo que estava no profundo e escondido das letras, você não vai servir para nada, vai ser só letra, vai ser como você ler um livro. Qualquer livro, um livro de qualquer autor. Mas quando você tem o Espírito de Deus em você, quando você tem o segredo dessa palavra, que é o Espírito de Deus, que trouxe a inspiração de cada uma dessas palavras, que trouxe a revelação de tudo que está escrito, se torna diferente. Aí você consegue fazer separação. Aí quando faz separação na sua alma e no seu espírito. Aí quando ela começa a te cortar, ela começa a separar aquilo que está certo do errado. Aí quando ela começa a transformar o teu interior. O espírito. E assim, só o próprio Espírito em nós é que nos capacita a viver a palavra. Nós deixamos de ser apenas ouvinte, mas passamos a ser praticantes, né? A gente não pode ser só ouvinte da palavra, mas a gente precisa ser praticante. Por isso que, através do Espírito Santo, recebemos a capacitação para praticar, ouvir e praticar. Porque ouvir qualquer um escuta. Ouvir qualquer um para ouvir. Mas praticar só aqueles que estão debaixo da plenitude do Espírito Santo em sua vida, sendo guiado por ele para poder viver, né? Porque uma mensagem todo mundo pode ter. Isso. Uma mensagem do Evangelho qualquer um pode ter, mas viver esse Evangelho só aqueles que têm um Espírito, só aqueles que são possuídos pelo Espírito, que faz a separação, né? De juntas e medulas, faz aquela separação, divide mesmo, para saber o homem natural e o homem espiritual
de ter cada um no seu lugar certinho e viver a verdade da palavra. Então, por isso que é indispensável o Espírito Santo. Sem ele, a gente não pode fazer nada. Nada. Nada poder fazer. A palavra, a espada do Espírito, ela foi projetada para ser afiada e precisa. Afiada e precisa. A espada do Espírito precisa ser muito bem manejada pelo guerreiro. Perdão, me perdi aqui. É necessário muito treino todos os dias para que nós possamos aprender mais e mais dessa palavra, dessa espada, dos seus segredos. Lá em 2 Timóteo, João, 2 Timóteo 2,15 diz o seguinte: procura te apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. Então, quando você fala aí nesse treino, é justamente esse texto que Paulo fala lá. Procura te apresentar-te como obreiro aprovado. E a gente só é aprovado quando a gente sabe manejar bem essa verdade. Isso aí, Mara. Para usá-la no momento certo, né? Quando o inimigo vir, eu conheço meu instrumento de guerra, que é a espada, eu vou usar ela no momento certo, na posição certa, porque eu manejo ela com facilidade. Eu sou aprovada. Então, aí eu tenho essa facilidade para vencer a guerra. Isso. E lembrando, Mara, eu lembrei aqui agora que, sem contar que Cristo, quando estava sendo tentado por Satanás, ele o venceu pela palavra. Ele manejou bem a palavra. Isso, ele manejou, pegou aqui, e manejou bem a palavra. E aí Satanás ele venceu saiu com caminhos entre as pernas e foi embora, né? Deixou Cristo em paz. Todas as partes da armadura são totalmente indispensáveis. Mas essa é a única que nós temos para ferir e colocar o nosso inimigo para correr. Por isso que a necessidade, a própria palavra diz assim, ó, medita no livro dessa lei dia e noite. É a gente mergulhar. E por isso que é tanta guerra para a gente não mergulhar nela, para a gente não manejar ela com excelência, porque o diabo sabe que o guerreiro, o filho de Deus, que conhece bem a sua espada, que maneja bem, não perde guerra nenhuma, não. As guerras já são vencidas, porque ele tem habilidade nela, na palavra. Ou seja, nós precisamos todos os dias desenvolver as habilidades do manuseio para que nós possamos saber manusear a espada do Espírito com precisão. Com precisão. Cadê? Deixa eu achar aqui. Manuseá-la. Aqui. Ou seja, precisamos ter uma vida diária de leitura e meditação da palavra. O segredo dessa espada está em sua identificação, como eu já disse, né? O Espírito. O segredo dessa espada está em sua identificação. O Espírito, como eu falei, a letra mata, mas o Espírito é quem traz a vida. Ou seja, é o Espírito quem vivifica aquilo que você está lendo. É o Espírito que traz a revelação daquilo que está escrito. É o Espírito do Senhor que faz com que essa palavra penetre nas tuas entranhas. Ou seja, não corta apenas coisas naturais, mas coisas possíveis de serem vistas. Essa espada ela não corta apenas coisas naturais, coisas possíveis de serem vistas. Ela tem o poder de cortar o mais puro, o mais duro de todos os corações. Ela não tem um corpo físico como objetivo da sua atração. A espada do Espírito ela não quer cortar teu corpo físico. Ela não quer o teu corpo físico, ela quer o teu corpo espiritual. Aquilo que está dentro de você, aquilo que você não pode ver com os olhos naturais. Ela tem como objetivo da sua atração o nosso coração, o coração do homem, né? O nosso espírito, a nossa alma, a nossa mente. A espada do Espírito, ela tem o poder de cortar o coração, não para matá-lo, mas para fazê-lo viver. A espada do Espírito, toda vez que a espada do Espírito ela vem para cortar os nossos corações, ela não quer nos matar, ela quer nos trazer vida, ela quer vivificar o nosso ser, ela quer vivificar o nosso interior. Ela tem o poder de penetrar no mais íntimo do coração do homem, nas profundezas dos seus sentimentos, pois ela tem um poder sobrenatural de gerar vida. Ao penetrar nos corações duros e endurecidos pelas maldades do mundo, ela gera transformação. Ela dissipa toda a escuridão que existe naquele coração, que existe naquele homem.
E, além disso, ela se torna alimento para o coração do homem. Além de cortar, além de fazer separação entre juntas e medulas, discernir os propósitos e intenções do nosso coração, ela também se torna alimento para nossas almas. Ela também se torna nosso alimento diário, todos os dias, aquilo que nos nutre, aquilo que nos deixa forte, aquilo que nos deixa sadios. Então, a palavra, além de cortar o nosso interior, de fazer separação entre juntas e medulas, ela também tem o poder de nos deixar sadios, de nos preencher, de nos fortalecer, de nos dar vigor, de nos dar ânimo, de nos dar vida. Amém? Ao penetrar nos corações duros e endurecidos pelas maldades do mundo, ela gera transformação. Ela dissipa toda a escuridão e, além disso, se torna alimento para o coração do homem. Nós que somos filhos de Deus, precisamos saber manusear muito bem essa espada. Pois sem ela, é impossível que nós possamos viver. É impossível que você possa viver, é impossível que você possa seguir um caminho sem a espada do Espírito. A própria palavra diz, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra, Deus. Davi, né, o salmista falando. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Ou seja, a palavra, ela te dá um norte, ela te dá um guia do que você precisa fazer, de onde você precisa caminhar, do que você precisa fazer para chegar até Deus, né? A Bíblia é um manual para tudo, literalmente para tudo. Tudo que você tiver dúvida, tudo que você tiver pensando nas coisas, isso aqui ela te dá um norte. É como uma bússola. Você quer saber o norte, isso aqui aponta. Você quer saber o sul, aqui também aponta. Você quer saber o leste, também aponta. Quer saber o oeste, também aponta. Então a palavra de Deus, ela também é um norte, ela é um norte para os nossos caminhos, ela nos norteia, tanto na nossa vida espiritual como na nossa vida secular. Isso aqui é a palavra, é sagrada, é a palavra de Deus. É a palavra que nos foi dada pelo Senhor. A Bíblia é sim a palavra do Senhor. Nos foi dada como guia, nos foi dada para que nós possamos conhecer o Senhor. Não sei se você entende isso, mas a palavra, ela é guia, ela é norte, ela é uma bússola para nós que somos filhos de Deus. E ela, a palavra de Deus, é alimento para o meu e para o teu coração. A palavra de Hebreus 4:12 fala que a palavra é viva e eficaz e mais penetrante do que espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, eu espero que você esteja entendendo até aqui o que é a espada do Espírito. Acho que esse texto ele é bem claro. A palavra diz que a palavra é viva e ela é eficaz, ou seja, tudo aquilo que ela toca, ela transforma. Ela é eficaz em tudo, em tudo. A palavra é eficaz em tudo. Tudo aquilo que é tocado pela palavra é transformado. Tudo aquilo que é tocado pela palavra, pela espada do Espírito, é mudado. Gera vida, gera transformação. Ela penetra muito mais além do nosso corpo físico. Muito mais além do que os nossos olhos podem ver. Eu me lembro uma vez, acabei de me lembrar disso, uma vez a gente estava, eu sou intercessor, né, do Ministério de Remissão, e a gente estava uma vez em um atendimento, não lembro onde foi, não sei quem foi, também não importa, né? E aí eu lembro que a pessoa não queria liberar perdão. E aí eu me lembro que o Senhor deu uma direção automática para a pastora Rosângela, acho que ela nem se lembra disso. E aí, do nada, a pastora pega a espada do Espírito, com aquela cara dela assim, marrenta, ela vai pum, na barriga da pessoa. A pessoa do nada começa a chorar, começa a gritar, começa a prantear, E eu fiquei olhando aquilo, eu fiz, que é isso, cara? Que é isso? Coisa de doida é essa? Coisa de doida é essa? E aí aquela pessoa, automaticamente, ela começou a prantear, ela começou a chorar, ela começou a ser quebrantada pelo Senhor, pelo Espírito do Senhor. Então, a espada do Espírito, as armaduras do Senhor, elas são tanto físicas, tanto espirituais, no sentido de você estar cingido, de você ter a justiça, a verdade, a paz dentro de você, quanto de você empunhar, você pegar, como se você tivesse algo materializado na sua mão e você pleitear, você guerrear. Isso é uma realidade. Isso não é somente uma ficção, não é algo que o Paulo estava chapado, doido e escreveu. Não. Paulo sabia do que ele estava falando, ele sabia que essa é a realidade. Ela não é só algo que precisa estar dentro de você, mas você precisa se apropriar. Você precisa se cingir no seu corpo espiritual. Eu não sei se você entende, você é um ser espiritual.
Não sei se você entende isso. Deus é espírito, Deus te criou, então você é um ser espiritual. Você tem um corpo material para que você possa viver nesse mundo físico, mas você também é um ser espiritual. E você precisa entender que o reino do espírito, ele é muito mais real do que o reino físico. Para que tudo aconteça no reino físico, é gerado no reino do espírito. Para que tudo isso aqui que nós estamos vendo, a sua casa, os utensílios da sua casa, o reino espiritual é muito mais real do que isso que você está vendo, é muito mais real do que essa xícara aqui que eu estou pegando, é muito mais real do que esse celular que está transmitindo essa live. Então, como igreja, nós precisamos entender que nós somos seres espirituais também. Nós temos um espírito. O Senhor é espírito e o reino do espírito é muito mais real do que o reino físico. Então, você precisa entender que a espada, que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E ela é apta. Então, ela já é apta para discernir os propósitos e intenções do coração. Imagina se você se aprofundar nela. A palavra em si, ela é apta. Ela não precisa de você, tá certo? Mas imagina aí, se você se aprofunda no que está escrito, trazendo a revelação do Espírito. Imagina aí se você mergulha de uma forma sobrenatural e você passa a manusear essa espada de uma forma diferente. Se ela já é apta, imagina quando você a lança, como é que se diz? Você empunha no momento certo, você retira da bainha no momento certo. Imagina o estrago que isso causa. O estrago que isso causa. Sabe? Não sei se você está me entendendo. Mas eu queria dizer que o porquê nós precisamos manusear bem a espada do Espírito. E eu vou citar alguns textos aqui, se você tiver com um caderninho aí do lado, com a caneta, você vai escrevendo, vai anotando aí no celular, seja lá o que você estiver usando aí para essa aula. Porque não sei se você sabe, mas isso aqui é uma aula, tá? Então, toda vez que a gente estiver aqui na live, trazendo uma palavra, trazendo ensinamento, você pode pegar a sua Bíblia, sua espada, a palavra, você traz um caderno, você traz uma caneta, lápis, da sua preferência, aquilo que você preferir, um marcador de texto, qualquer coisa, porque nós estamos aqui, nosso intuito aqui não é fazer um culto, tá? Nosso intuito aqui não é fazer uma igreja de remissão, não. Nosso intuito aqui é trazer ensino a você, trazer entendimento a você baseado na palavra, naquilo que está escrito na palavra. Então, toda vez que a gente trouxer aqui uma palavra, que a gente estiver aqui ao vivo, tiver sempre alguém aqui trazendo uma mensagem, entenda que nós estamos fazendo uma aula, tá certo? Nós estamos fazendo do Instagram a nossa sala de aula, nesses dias de pandemia. Por que precisamos manusear bem a espada do Espírito? Porque ela é cura. A espada do Espírito, ela gera cura. Leia aí Salmo 107, versículo 20. Como eu disse também, porque ela é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Está escrito lá em Salmo 119, 105. Ela é alimento, lá em Mateus 4:4. Ela é regeneração para o nosso ser. Deixa eu abrir aqui esse texto de Pedro, para a gente ler aqui. Primeira Pedro 1:23. Primeira Pedro 1:23. Pois fostes regenerado, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus. Ou seja, ela é regeneração para as nossas vidas. A palavra de Deus é regeneração para as nossas vidas. Ela é reta e ela é fiel. Salmos 33:4. E principal, uma das coisas principais, porque nós somos limpos por essa palavra, por essa espada. Ela tem o poder de trazer limpeza ao nosso interior. Ela tem o poder de trazer cura. Ela tem o poder de regenerar o nosso ser, regenerar a nossa vida. Está descrito lá em João 15:3. Pega esse código, tá? Não basta ser ouvinte, como Mara também já disse, mas precisamos ser praticantes dessa palavra. Ou seja, precisamos manuseá-la muito, muito e muito e muito bem. Tem um texto aqui, Tiago, que eu queria ler. Tiago, que eu não escrevi aqui, mas deixa eu fazer aqui bem rapidinho. Tiago. Se quiser falar alguma coisa, Tamara, fica à vontade. Tá certo. Pode continuar, fica à vontade também. Tiago 1:22. E diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes,
enganando-vos a vós mesmos. Ou seja, quando você se torna somente ouvinte da palavra, você é enganado por si mesmo. O seu próprio coração, a palavra diz que o coração do homem é enganoso, né? Então, quando você se torna só ouvinte da palavra, mas você não pratica aquilo que está escrito nessa palavra, você se engana. Você se engana facilmente. Você facilmente você é enganado. Facilmente você é levado por qualquer vento de doutrina. Facilmente você é levado, carregado por aquilo que as pessoas falam como sendo verdade, mas que não está descrito na palavra, que não é verdade, que não veio da parte de Deus. São achismos que o homem cria para dar base à sua pregação, para dar base àquilo que ele fala. Então, quando você está guiado por essa palavra, quando você se torna praticante dessa palavra, você não é enganado. Quando você se torna praticante dessa palavra, você não é enganado. E o outro texto também é Salmos 119, 11. Tem tempo aqui, por isso que eu estou abrindo, tá? Salmos 119, 11. Salmo 119, 11, que diz assim, guarda no coração as tuas palavras. Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Ou seja, quando você se torna praticante, você guarda a palavra do Senhor, você se torna praticante dessa palavra, você passa a não pecar contra o Senhor. É isso que o salmista está dizendo aqui. Eu guardo no coração as tuas palavras. Guardo no coração essa lei. Eu medito nessa palavra e guardo ela, torno praticante dela, para não pecar contra ti. Então, quando você se torna praticante dessa palavra, você tem o entendimento que você não pode pecar contra o Senhor. Quando você se torna praticante dessa palavra, você entende que você não aquilo que é errado e fere o coração do Senhor. Por isso que ele diz, eu guardo no meu coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Não sei se você está entendendo isso aí direitinho, tá certo? Salmos 119, 11, eu li agora. Então, todos os dias os nossos corações eles precisam ser cortados por essa espada, para que não existam mais brechas e a escuridão do engano e da mentira não encontrem oportunidade para entrar em nós. A espada do Espírito torna os corações fortalecidos contra todos os intentos do maligno. A nossa missão, todos os dias, é empunhar a espada do Espírito, manejá-la bem e correr para cortarmos os corações mais duros, permitindo que sejam transformados pelo poder do Senhor e pelo poder do seu Espírito, que existe nessa palavra. O poder do Senhor se manifesta através da palavra. O poder do Senhor se manifesta através da palavra. O Espírito do Senhor, ele traz o entendimento aos nossos corações do que essa palavra é para nós. Nós possamos meditar dia e noite nessa palavra, para que nossos corações eles possam estar alinhados com o coração do Senhor, para que os nossos corações possam estar puros, santos, limpos, para que a gente possa se apresentar, né, Mara? Como obreiro aprovado ao Senhor. Deixa eu ativar aqui os comentários. Certo? São 8h21. Meu Deus, a hora do instante passou. Então, nossa missão... Nós estamos indo para os minutos finais já. Os 10 minutinhos finais. 9, né? Os 9 minutinhos finais. Então, eu queria só terminar aqui esse parágrafo e a gente vai fazer uma oração com você que está em casa. Então, esteja bem atento ao que nós vamos falar aqui. E é o que nós vamos orar, tá certo? Nós vamos empunhar, nós vamos nos apropriar da armadura do Senhor. Amém? Então, deixa eu só terminar aqui. Nossa missão é empunhar a espada do Espírito todos os dias, manejá-la bem e correr para cortarmos os corações mais duros. Ou seja, nós nos permitirmos ser canais para que a palavra do Senhor ela atinja outras pessoas, ela atinja o coração de outras pessoas, para que essas pessoas sejam transformadas pelo poder do Senhor. Em todo tempo, nós precisamos ter essa espada cortando os nossos próprios corações. Né? Como a gente disse, ela não é só você querer pegar a espada e você sair que nem um doido, me perdoe a expressão, mas que nem um doido querendo cortar o coração das outras pessoas, querendo que as outras pessoas mudem pelo poder dessa palavra, sem antes que você não foi mudado pelo poder dessa palavra. Ou seja, você precisa todos os dias estar empunhando a espada do Espírito para que
o seu coração, a sua vida, ela seja transformada pelo poder dessa palavra, pelo poder do Espírito do Senhor. Então, acima de tudo, nós, como filhos de Deus, como intercessores, como guerreiros, como praticantes, como participantes do corpo de Cristo, nós possamos empunhar a espada do Espírito, ter a espada do Espírito entranhada em nossas vidas, para que nós possamos estar alinhados com o Senhor, para que a nossa vida, primeiramente, seja transformada, para que assim, consequentemente, nós possamos ir abençoar, ser um canal de transformação na vida de outras pessoas. Amém. E, na verdade, João, essa palavra é poderosa porque é o próprio Jesus. Ele é o Verbo. No princípio era o Verbo, como disse lá em João. Ele é o Verbo. Ele é a nossa espada. Ele é quem nos transforma. Ele é quem nos dá força. Ele é quem nos muda. Ele é quem nos sustenta. Ele é quem nos dá direção. Ele é quem nos guia. Ele é quem nos ajusta, nos alinha. E, através dele, é que nós temos condições de ajudar outras pessoas, né? Então, é como você falou, não adianta eu pegar essa espada e sair querendo enfiar em todo mundo sem antes ela estar entranhada em mim, se eu estar vivendo ela, se eu estar vivendo, como Paulo disse, né? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não vive mais eu, mas o Verbo vive em mim. Não vive mais eu, a palavra vive em mim. E aí a gente está aí, acho que só temos uns 4 minutinhos, eu queria que você já fizesse a oração. Eu quero agradecer a você que ficou conosco até o final. Não esquece, se inscreve lá no nosso canal, no grupo do Telegram, vai lá no link da bio do Instagram, do Remissão. Se inscreve também no YouTube, compartilha essa mensagem para que mais pessoas sejam abençoadas. Curte, comenta, porque quanto mais a gente movimenta, mais gente vai ter acesso a esse conteúdo, tá bom? Então, João, ora e muito obrigada por essa aula e muito obrigada a você que ficou conosco até o fim. Amém. A pastora pediu para falar aqui que a palavra no verbo... como é, pastora? A palavra, o verbo na língua portuguesa, ela significa ação. A prática, ou seja, você ser praticante. Viver. É a prática, né? Isso aí, é a ação. Isso. Então, vamos orar rapidinho. E eu queria orar para que você fosse uma oração de concordância. Você, quando eu for falando, você vai se apropriando da espada do Espírito, enfim, das armaduras. Amém? Pai, no nome de Jesus, nós nos posicionamos nesse momento como filhos, Senhor, como filhos teus. E nós entendemos, Senhor, a realidade da tua palavra, entendemos a realidade do que o Efésios 6 nos retrata, Senhor. E nós hoje nos posicionamos. Eu, como intercessor nesse momento, eu apresento, Senhor, a vida de cada uma dessas 32 pessoas que estão nos assistindo nesse momento, Senhor. E eu oro para que o mesmo Espírito, Senhor, que está sobre nós nesse momento, Senhor, invada agora cada casa, Senhor. Se aproprie agora de cada coração, de cada mente, no nome de Jesus. E, Senhor, eu quero te apresentar a vida dessas pessoas. Eu oro para que muitas dessas pessoas, nesse momento, tenham uma experiência espiritual, Senhor. Uma experiência viva contigo, Senhor, e com as tuas armaduras, com a realidade do reino do Espírito, Senhor, encarnado em nós. Então, Senhor, eu oro para que nesse momento o Senhor possa trazer peso, Senhor, o peso dessas armaduras. Que essas pessoas possam sentir, Senhor, o peso de cada parte sendo colocada em seu corpo. Senhor, envia anjos com essas armaduras, Senhor, para que eles se apropriem delas. Então, Senhor, nós neste momento nos apresentamos, Senhor, e nós nos apropriamos, Senhor, nós nos apropriamos, Senhor, do cinto da verdade. Senhor, nós cingimos os nossos lombos com a verdade. Senhor, e que não seja encontrado mentira em nossas vidas. Senhor, no nome de Jesus, nós nos apropriamos nesse momento, Senhor, da couraça da justiça. Senhor, que a nossa justiça nesse momento, Senhor, seja retirada de nós. E que a justiça de Cristo, Senhor, seja enxertada em nossos corações. Senhor, no nome de Jesus, nós nos apropriamos dos sapatos da propagação do Evangelho da Paz, Senhor. Senhor, no nome de Jesus, que a paz de Cristo, que a paz do Evangelho, Senhor, ela se aproprie de nós, ela se instale no nosso caráter, ela se instale no nosso modo de falar, ela se instale em nós, Senhor, no nome de Jesus. Nesse momento nós nos apropriamos, Senhor, do escudo da fé, Senhor. Nós nos apropriamos da nossa fé, nós empunhamos a nossa fé nesse momento, Senhor, e nós levantamos contra os dardos inflamados do maligno, Senhor. Nós levantamos o escudo da fé, nos apropriamos da fé, Senhor, que há em Cristo Jesus, que há no poder do sangue de Jesus.
Nós nos apropriamos dessa fé, Senhor, e que a nossa fé, Senhor, ela seja uma fé continuamente, que ela esteja se movendo continuamente, Senhor, que toda a incredulidade que há em nossas vidas, Senhor, a fé, o poder do Senhor, venha desfazendo toda incredulidade em nós, Senhor. Que nossa fé, cada dia, ela possa aumentar, ela possa crescer, ela possa multiplicar. Senhor, no nome de Jesus, nós nos apropriamos, Senhor, do capacete da salvação. Senhor, nós nos apropriamos do capacete da salvação, Senhor. Nós rejeitamos, Senhor, todas as ideologias enganosas do mundo. Nós rejeitamos, Senhor, tudo aquilo que nos faz, Senhor, perder o foco de Cristo, tudo aquilo que nos faz olhar, Senhor, para aquilo que é enganoso, para aquilo que é errado. Nós nos apropriamos do capacete da salvação e nós selamos a nossa mente, os nossos ouvidos, os nossos olhos, os nossos lábios com a salvação, com Yeshua, que é Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, no nome de Jesus, nós empunhamos agora a espada do Espírito. Nós nos apropriamos da espada do Espírito. Nós nos apropriamos da espada do Espírito, Senhor, que é apta para discernir os propósitos e intenções dos nossos corações, Senhor, que é apta para trazer separação entre juntas e medulas, Senhor. Nós nos apropriamos da tua espada que é viva e eficaz. Nós nos apropriamos da tua espada que é vida, que é cura, Senhor, que traz transformação. Senhor, nós nos apropriamos da espada do Espírito. E tudo aquilo que é carnal em nós, Senhor, tudo aquilo que vem como prazeres das nossas carnes, que vem como seguir a nossa carne, Senhor, seja neutralizado, que nós possamos ser guiados pela tua palavra, pela verdade da tua palavra, que nós possamos ser guiados pelo Espírito do Senhor, que acima de tudo é que precisa estar dentro de nós, que é que traz vida através da palavra. Nós nos apropriamos da espada do Espírito, Senhor, em nome de Jesus. E eu oro, Senhor, para que o Senhor venha agora sobre cada filho teu que está assistindo essa live. E que o Senhor venha trazendo, Senhor, o peso dessas armaduras sobre o seu corpo físico. Senhor, eu oro nesse momento, nós oramos em concordância com o ministério, Senhor. Nós pedimos, Senhor, traz essa realidade sobre os teus filhos. Traz essa realidade sobre os teus filhos. Que eles sintam, Senhor, o peso do escudo. Para que eles entendam, Senhor, a realidade das armaduras espirituais. Que eles sintam, Senhor, o peso da couraça, Senhor, sobre os seus ombros, Senhor. Que eles sintam o peso, Senhor, da verdade. Sobre a sua cintura, em nome de Jesus. Que eles sintam o peso do capacete, Senhor, e da espada dos sapatos da propagação do Evangelho. No nome de Jesus, Senhor. Nós, como ministério, nós abençoamos a vida de cada uma dessas pessoas que estão aqui nos acompanhando, que estão assistindo essa live. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que você possa crescer em graça, em conhecimento, em sabedoria, que você seja guiado pelo Espírito do Senhor. Que o Espírito do Senhor seja teu guia e que a palavra seja luz para os teus pés, luz para os seus caminhos, para os teus pés. Isso aí. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, tá certo? Amém. Obrigado a todos aí que assistiram. Deus abençoe. Amém. Fiquem na paz. Tchau. Tchau.